Muito boa tarde. Damos aqui início à nossa conferência sobre violação, crime público, explicando um pouco os moldes da conferência e a razão de ser da sua realização. Ela tem a ver com a apresentação de um projeto de lei nesta matéria da autoria do Bloco de Esquerda e à existência de uma petição também subscrita por muitos subscritores, naturalmente, relativamente a essa defesa da natureza pública do crime. Queria começar por agradecer aos oradores por aqui estarem e por terem aceito o convite do Conselho Regional de Lisboa, à doutora Dulce Rocha, à doutora Cláudia Santos e à doutora Joana Mortágua. De facto, é muito importante para o Conselho Regional de Lisboa ouvir não só os partidos políticos, como fizemos na terça-feira, mas ouvir também instituições da sociedade civil, aqui representadas pela doutora Dulce Rocha, que, aliás, já foi nossa oradora noutras ocasiões, sempre com exposições muito claras. Relativamente a esta matéria, e não entrando na discussão sobre a minha posição em relação à defesa ou não da natureza de crime público, da violação, acho que há algumas reflexões que têm que ser feitas, nomeadamente, acho que é muito importante um trabalho de informação, de prevenção em relação às vantagens da apresentação de queixa, quer em relação ao caso concreto das vítimas, quer também para a prevenção de futuras vítimas. Acho que é muito importante passar a mensagem de que vale a pena denunciar, porque o sistema será capaz de proteger e realizar a justiça possível e que poderá auxiliar outras pessoas a não serem vítimas daquele agressor. No fundo, uma das questões que se levanta muito nos tribunais e que é das mais complexas tem a ver com a questão da prova e a preservação da prova. Falta muita sensibilização em relação às vítimas. Eu acho até que deveria haver uma forma de criar locais dentro, por exemplo, dos tribunais, que prevenissem estas situações e que fizessem a recolha para futuro, caso a vítima entenda que vai apresentar queixa no futuro, mas naquele momento não o queira fazer, deveria logo ser feita a recolha das provas necessárias para, caso no futuro desejasse apresentar essa participação, as provas serem preservadas pelo tribunal ou pelos locais que fossem designados para a realização dessa recolha. Porque, de facto, a questão da prova é uma questão fundamental, porque, como todos sabemos, sem provas não há condenações. E a recolha dessa prova, sendo feita em cima do acontecimento, ainda que a vítima não queira fazer essa apresentação de queixa, fica pelo menos com a possibilidade de o fazer no futuro. Acho que deveria haver também, em tenra idade, uma formação preventiva, dirigida aos rapazes e às raparigas mais jovens, para que tomassem consciência do tema, no fundo, para prevenir situações em que houvesse situações de violação, tentando sensibilizar eventuais vítimas e sensibilizar também, quem sabe, eventuais agressores e dissuadi-los de, no futuro, se transformarem em agressores. Porque, de facto, existe uma ideia pouco clara dos comportamentos que podem consistir o crime de violação, existindo a ideia errada de que tem que haver uso de força, quando, na realidade, também comete violação quem torna uma pessoa inconsciente ou coloca em situação que a impeça de se defender e, nesse estado, pratique atos sexuais. Infelizmente, na noite, temos verificado que existem muitas situações em que, aproveitando uma certa euforia, uma descontração inerente a essas situações, há quem se aproveite para a prática de atos sexuais não consentidos pelas vítimas. E isso, neste momento, tem tido algum eco na comunicação social, pelo que acho que é um dos temas que tem que ser muito cuidadosamente analisado. Portanto, é importante que a sociedade saiba claramente identificar onde ficam os limites entre o certo e o errado e que aprenda o significado do não no contexto sexual. Muitas das vezes cria-se uma ideia que o não poderá ser um sim e poderá, infelizmente, ser interpretado como um sim, conduzindo a situações de violação. No fundo, acho que é muito importante formar as pessoas para a igualdade e o respeito pelos direitos dos outros. Acho que tudo passa muito pela formação sobre os direitos, a forma de funcionamento das instituições e, mais uma vez, repito, a questão da prova neste tipo de crimes.
Penso que, para além disso, há uma forma que me parece que já tem sido seguida, que é o aumento do prazo para a apresentação da queixa. Será uma situação que acho que tem que ser ponderada e que, nestes casos, sabendo nós que no início a vítima não consegue lidar com a agressão de que é alvo, acaba por não conseguir encarar a situação, não conseguir dirigir-se às autoridades para participar, e isso temos que ter a consciência que, no primeiro momento, isso não acontecerá porque, de facto, há um grande trauma associado e que há que dar tempo à vítima para se consciencializar da situação e, conhecendo os seus direitos, poder apresentar posteriormente para além do prazo atualmente existente. E isso não tem a ver com a natureza pública ou não, tem a ver com dar tempo à pessoa para ultrapassar o trauma e olhar para trás e poder então apresentar participação criminal. De facto, e aqui esta matéria tem que ser coordenada com a questão da prova, porque de facto, se não existirem formas de recolher a prova em cima do acontecimento, este prazo dilatado também não servirá de muito. Logo, terá que haver uma conjugação entre o prazo para a apresentação da queixa e o prazo para a recolha da prova, sendo necessariamente bastante curto. A recolha da prova tem que ser em cima do acontecimento e o sistema tem que dar confiança às vítimas para se dirigirem às instituições e recolher a prova, e depois permitir à vítima pensar sobre a apresentação ou não após a passagem do trauma e, de facto, ponderar sobre essa apresentação. Gostaria de realçar que aqui também temos, relativamente a esta relutância da vítima, também tem muito a ver com a desconfiança em relação ao sistema. As pessoas não acreditam no sistema judicial, é um facto. Infelizmente, basta ver os índices de confiança relativamente aos agentes judiciários para perceber que a confiança é muito baixa, muito reduzida, porque as pessoas acham que o sistema as vai, entre aspas, maltratar e que vão expor uma situação em que vão ser sujeitas a uma vergonha em cima do que já sofreram, e o sistema neste momento não está, parece-me, preparado para dar confiança às pessoas. E acho que tem que se trabalhar muito na matéria. Só para dar um exemplo que para mim era uma excelente ideia, mas depois foi mal concretizada, que tem a ver com as secções especializadas integradas de violência doméstica. É uma ideia muito boa, quanto a mim, mas que a concretização foi péssima. Basta ver como é que elas funcionam neste momento para percebermos que não, eu diria, não funcionam de todo, porque estão tão paralisadas, tão atolhadas em trabalho, que acabam por não funcionar como era previsto. É óbvio que a integração entre o crime e a família é fundamental, e todos sabemos disso, mas é preciso que esta integração ocorra com meios, porque sem meios a integração é pior ainda do que estávamos. E isto é uma situação em que uma boa ideia foi mal aplicada, parece-me, claramente. Ou seja, foi bem pensado, teve a ver com algo que se falou muito há uns tempos, que era a necessidade de conjugar e coordenar a família, a parte da família com a parte de crime na violência doméstica, mas depois a concretização no Ministério Público falha porque não há meios humanos. Basta ir, por exemplo, ao Seixal e ver como as coisas lá estão e ver que aquilo, de facto, não funciona. Queria também que é importante que os próprios partidos políticos, e que é importante termos o Bloco de Esquerda e a representação do Partido Socialista, é importante que os partidos políticos valorizem a justiça, valorizem o sistema e não se limitem àquelas declarações públicas, normalmente genéricas, em que se fala contra a morosidade, contra a corrupção, mas depois na prática não há medidas que em concreto combatam esses malefícios e os outros que o sistema padece. Acho que está na hora de o direito e o acesso à justiça serem verdadeiramente direitos fundamentais e que é preciso valorizá-los como tal. Não podemos dizer que é um direito fundamental e depois, na prática, sempre que se fala e sempre que se tem que concretizar, não se concretiza, não há apoio efetivo à justiça, não há valorização da justiça. Basta olhar orçamentos, por exemplo, para obras em tribunais em todo o país para ver que aquilo não faz sentido nenhum. Basta ver os meios humanos, por exemplo, em relação a estas secções especializadas que acabei de falar. E, no fundo, acabamos por ter e ver que temos soundbites pressionados por processos mediáticos, mas que depois não têm concretização prática, não obstante, obviamente, a luta
contra a corrupção ser fundamental, a luta contra a morosidade processual ser fundamental, mas é importante que a valorização seja concretizada. Esta desvalorização tem como consequência uma consequência que para mim é óbvia, que já falei há pouco, que é um afastamento que existe, um divórcio entre os cidadãos e os tribunais. O sistema tem que conquistar os cidadãos. Eu diria que o sistema tem que voltar a casar com os cidadãos e não alimentar este divórcio que temos vindo a assistir. Depois, eu vou voltar a falar de algo que é claramente importante, que é a questão dos custos processuais, que também conduz ao divórcio, claramente, que tem que ser combatido. Não podemos ter as custas que temos, senão também conduz ao afastamento das pessoas, porque se afastam dos tribunais. E depois temos a questão da comunicação, ao fim e ao cabo, que também, infelizmente, se tem verificado muito na área da violência doméstica, da violação, em que assistimos a decisões verdadeiramente aberrantes, que nem vou falar do Neto Moura, há vários acórdãos que têm vindo a surgir ultimamente, como a situação de legitimarem alguma violência doméstica por falta de sexo, que é uma coisa que não se percebe. E o que eu noto, e que acho que é um erro, é que quando se faz uma decisão que tem alcance mediático e que causa naturalmente alarido social, as decisões são comunicadas como se não fossem causar qualquer alarido, sem qualquer explicação. E depois o que é que assistimos? Assistimos a uma determinada comunicação social que faz interpretações que só descredibilizam o sistema e que só são possíveis porque o próprio sistema não explica as suas decisões e permite que qualquer um diga o que entender. E aí temos um problema que para mim é estrutural, porque diz-se muito, e está escrito na Constituição, que a justiça é exercida em nome do povo e para o povo, mas depois, perdoe-me a expressão, eu diria que o sistema não quer saber do povo para nada na altura em que emite as decisões. E, ora, se nós entendemos que as decisões devem ser conformadoras do comportamento do cidadão, obviamente que o cidadão só se consegue conformar com uma determinada decisão e um padrão comportamental se o perceber e se entender como justificado. Portanto, isto são aspectos laterais, mas que, no fundo, têm muito a ver com o que vamos discutir aqui, porque há uma questão clara de descrença no sistema e que é fundamental combater, dizendo às pessoas que podem confiar no sistema. E num caso tão doloroso como a violação, as pessoas têm que se sentir apoiadas. Porque se não se sentirem apoiadas pelo sistema, se não houver um espaço Júlia para a violação, por exemplo, em que as pessoas se sintam em casa, se sintam confortáveis para falar sobre o assunto, porque basta muitas das vezes, se calhar, ter estes espaços e dizer, se for vítima disto, venha falar connosco, e as pessoas sentirem-se confortáveis nesse espaço, se calhar vamos ter resultados até mais importantes, perdoem-me aqui esta conclusão, mas é o que eu acho, do que a questão do público ou não. Porque se nós tivermos um sistema que acolha as pessoas de braços abertos, em vez de as tratar de forma agressiva, se calhar muitas das questões são resolvidas de outro modo.